E graciosamente o pastor Ari esteve conosco naquele dia, no dia da nossa posse aqui, e depois nós tivemos a satisfação de ter aí o aceite dele no apoio a estar conosco nesse primeiro semestre, uma vez por mês, nesse momento aqui, né? E ele tem um tema específico para falar durante todo o semestre, né? Então eu quero passar a palavra ao pastor Ariovaldo, dizer que quanto mais você se sentir em casa, mais nós vamos ficar contentes com a sua presença aqui, embora já estejamos muito com a sua generosidade em poder estar conosco aqui. Eu quero orar a respeito desse momento, vou chamar aqui o pastor Ari, orarmos para a ministração da palavra do Senhor, pedindo a iluminação do Espírito Santo de Deus, e que o Senhor opere em nossos corações a vontade dele. Vamos ficar de pé e vamos orar? Pai amado, obrigado pela bênção de estarmos na tua casa. Obrigado porque o Senhor tem aberto os nossos corações para recebermos mais de Cristo, mais do Logos divino. Que o Senhor venha hoje ao nosso encontro com a direção para as nossas vidas. E que essa direção seja também o teu cuidado pastoral. E que assim, ó Deus, o Senhor nos faça cada vez mais fiéis a Ti e mais servos de Ti, ó Pai, no que tange a sermos parecidos com o Senhor Jesus, a vivermos como o Senhor Jesus viveu. Assim, ó Deus, nós pedimos uma bênção muito especial, como igreja do Senhor reunida aqui. Oramos, clamando a Ti a bênção sobre a vida do Ari. Que o Senhor esteja com ele sempre, em todos os seus caminhos, sustentando, guardando e dando também a Deus a Tua graça e a Tua direção e a Tua bênção sobre a vida dele. Em nome de Jesus, pedimos-te pela iluminação do Espírito Santo sobre os nossos corações para entendermos a Tua vontade. Em Cristo oramos. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 2. A partir do verso de número 1. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que falar ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim razoavam, disse-lhes: Por que razoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa.
Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Que o Senhor abençoe a leitura e a ministração da sua palavra. Que bom que esse homem tinha amigos. Eu penso que esses amigos são o que Jesus quer ver na igreja, porque esses amigos conseguiram de Jesus, obtiveram de Jesus o que nenhum outro beneficiado pelo milagre de Jesus obteve. E justamente por causa do que eles obtiveram, fica patente que eles são uma parábola do que a igreja deve ser. Eles eram amigos. Hans Berg, um psicólogo cristão suíço, já falecido, dizia que o reino de Deus é, antes de tudo, um reino de amigos. E é o que nós estamos vendo aqui. Amigos. Amigos que nunca desistiram daquele companheiro numa situação angustiante, tetraplegia, naquela época sem saída, sem nenhuma hipótese de tratamento, sem nenhuma possibilidade de melhora, sem nenhuma perspectiva. Mas aqueles homens nunca desistiram do amigo, nunca desistiram daquele homem aprisionado num catre, numa maca, porque nunca desistiram de Deus, nunca desistiram da possibilidade do milagre. E esse é o grande primeiro ensinamento aqui. Só vai haver esperança onde houver Deus de alguma maneira. A esperança é a maior prova da existência de Deus, que perpassa a humanidade, ainda que a humanidade não se dê conta. Se não, vejamos, nós estamos todos os dias anotando compromissos na agenda, mesmo sabendo que não temos condições de garantir o nosso próximo minuto de vida. Nenhum de nós tem. Baseado em que nós agendamos? Esperança. Nós esperamos que aconteça no dia seguinte, a semana seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte. Essa esperança está sustentada em quê? Em Deus. Isso pode ser explícito ou implícito, consciente ou inconsciente. Mas há no ser humano a sensação de quem tem alguém lutando por nós, garantindo que nós vamos sobreviver, que a vida vai continuar, que a história vai andar. Esperança. A maior prova de que existe alguém no universo que luta por nós, que nos estimula e infunde em nós perspectiva contra as possibilidades. Porque eu não tenho nenhuma possibilidade de garantir um minuto sequer na minha vida. Mas eu espero contra as minhas possibilidades. Então eu espero contando com a possibilidade de alguém, que eu posso nomear ou não, mas é baseado nessa possibilidade dessa pessoa que eu espero. E a gente não desiste por causa disso, porque a gente não desiste de Deus e Deus não deixa a gente desistir. Que bom que esse homem tinha amigos que nunca desistiram do milagre, por isso nunca desistiram dele. Porque quando a gente desiste de ver a possibilidade da mudança, quando a gente desiste da perspectiva de alteração do quadro, quando a gente desiste da possibilidade do bem, a gente desiste de todo mundo, inclusive desiste de nós mesmos. É isso que leva um sem número de pessoas a darem cabo da sua própria vida. Eles desistiram da possibilidade do bem.
Ou seja, não há nenhum relacionamento que se sustente sem Deus. Não há nenhum relacionamento sustentado que não tenha Deus como o grande foco e o grande ponto de partida e de manutenção, mesmo que a pessoa não tenha consciência disso. Porque nós temos um Deus extraordinário que não precisa que alguém tenha consciência dele para que ele tenha consciência da pessoa. A Bíblia é um livro do Deus que inspira um livro sem se citar, que é o livro da rainha Esther, que o nome de Deus não aparece. É sagrado, é inspirado, mas o nome de Deus não aparece. Deus não precisa aparecer para ser, e também não precisa aparecer para fazer, e não precisa aparecer para amar, porque Deus não tem crise de identidade. Então ele não precisa de feedback, não precisa de retorno. Ele sabe quem é, e quem sabe quem é sabe exatamente o que fazer, por quê e como. Então, esperança, a maior prova de que existe alguém. Existe alguém que me leva a ir além das minhas possibilidades e a acreditar nessa proeza que é possível transcender a minha limitação, que é possível transcender a minha incompetência, porque eu não sou competente o suficiente para me manter mais um minuto vivo, manter-me vivo mais um minuto. Mas eu vivo anotando coisas para o ano todo. Esperança. Que bom que esses amigos nunca desistiram de Deus, ou por isso nunca desistiram do amigo. Sempre viveram na perspectiva do milagre. Isso é a igreja. A igreja vive sempre na perspectiva do milagre. Quando a igreja desiste de viver na perspectiva do milagre, quando a igreja transforma tudo numa equação, a igreja perdeu-se na sua missão. Porque a grande missão da igreja é anunciar que o mundo é mais do que se vê e que o ser humano é mais do que vive. Se a igreja perde esse foco, não tem mais o que dizer. Por isso a igreja nunca desiste. A igreja nunca desiste. A igreja ora. Quem ora nunca desiste. Quem crê nunca desiste. E que bom que esse homem tinha amigos que não desistiram. Não desistiram do milagre. E porque não desistiram do milagre, não desistiram do amigo. Porque só porque eu não desisto do milagre é que eu continuo a investir no próximo, a investir no outro, a achar que tem uma saída. Senão não haveria progresso. O dia em que toda a humanidade chegar exatamente onde os ateus gostariam que nós chegássemos, ao individualismo crônico, onde o outro é apenas um estorvo, o progresso acabou. Acabou. Só existe o eu, e se só existe eu, não tem mais nada para ser feito. E todos os demais são meus servos, se é que eles existem. Me lembro de uma conversa com um ateu, e ele disse: espero que você não se ofenda por eu ser ateu e tal, achar que não preciso de Deus como você precisa e tal. Eu disse: não me ofendo não. Só tenho uma pergunta para você. Ele disse: qual? Você tem certeza que está falando comigo? Ele disse: como assim? Você tem certeza que eu estou diante de você, que eu não sou uma alucinação? Ele disse: tem, baseado em quê? Por que eu não sou uma alucinação? Quem garante a minha existência? Você não garante.
máximo que você consegue, como dizia Descartes, é dar conta de si mesmo como um ser que pensa. Para chegar a esse ponto de dar conta de si mesmo como um ser que pensa, você teve de dispensar tudo que podia, sobre o que podia haver alguma dúvida. Como é que você voltou da sua solidão? Como é que você voltou da sua exclusividade? O Descartes voltou redescobrindo Deus. Você voltou redescobrindo o quê? Porque a partir de si, você não pode me garantir a minha existência. Como você sabe que eu não sou uma ilusão? Não, você está dizendo uma coisa que não é óbvia. Não, é óbvia. É que nós convivemos tanto com Deus que a gente nunca parou para entender o que seria a não existência de Deus. Se Deus não existe, nada mais é passível de existência. Porque tudo mais teria de existir por conta própria, de se sustentar por conta própria. E aí, seríamos todos deuses. Porque existir, meu amigo, é uma prerrogativa que só um Deus tem. E se eu não sou Deus, eu subsisto. E se eu subsisto em alguém. Como você sabe que eu estou aqui? Aí ele ficou me olhando e eu disse: não quero ofender você. Espero que você não se ofenda. Por eu achar que você não consegue se sustentar. Mas fica tranquilo, eu não sou uma alucinação. Porque o meu Deus garante tanto a minha existência quanto a sua. Sobre o que você quer conversar mesmo? Porque quando o pessoal se aproxima da gente, e eles acham que eles são realmente intelectuais. Eles acham que eles realmente sabem o que estão falando. E aí a gente diz: desculpa, companheiro, mas quando vocês estavam pensando se a ciência era possível, nós estávamos dizendo que o mundo era redondo. Você tem de andar muito para conversar com a gente. Tem de andar muito. Nós temos milênios. Nós escrevemos quase tudo que você leu. Atrás das minhas costas, meu amigo, tem milênios de sabedoria. Milênios. Você acha que você ia acordar de manhã, encontrar um cristão e dizer que nós, durante milênios, fomos meramente enganados? Você quer que eu cite para você o nome de alguns cristãos da história? Então, da próxima vez que você vier conversar comigo, venha com respeito. Saiba com o que você está conversando. Você está conversando com alguém que é fruto de milênios de reflexão. Milênios. Nós escrevemos quase tudo que você leu. Então, esperança não é uma prova de que existe alguém. Alguém que cuida de nós e que nos dá sentido para continuar vivendo. Que bom que esse homem tinha amigos. Amigos que nunca desistiram do milagre. Que nunca perderam a perspectiva de Deus. E porque nunca perderam a perspectiva de Deus, nunca perderam a perspectiva do amigo. Nunca perderam a perspectiva da transformação possível, da cura, da liberdade, da libertação. Que bom que esses amigos eram amigos, portanto, parteiros, porque amigos que são coveiros, eles matam qualquer ideia, né?
Tudo que você diz para ele, ele diz, não adianta, já tentaram, não deu certo. Ah, não, imagina, isso eu já fiz, não dá certo. São os amigos coveiros. Não é? Tem até parentes coveiros, pais coveiros. Não é que eles não nos amam, é que eles não acreditam. Eles até nos amam, mas eles não acreditam em possibilidade nenhuma, então eles estão sempre matando as ideias, até para poupar a gente do sofrimento desnecessário. Mas aí ninguém anda, o mundo não anda, a vida não anda, nada anda. Que bom que esses amigos eram amigos parteiros. Eles trazem a luz, ajudam a nascer, ajudam a ter vida. Eles acreditavam na possibilidade, porque acreditavam no milagre. Quem acredita no milagre, acredita que vale a pena investir no outro, porque sabe das possibilidades da graça, que é o que Jesus Cristo veio nos comunicar, as possibilidades da graça. A graça, pela graça sois salvos. E lembre-se, é pela graça sois, não fostes, sois. Constante, é diário, é diuturno. Pela graça sois salvos. Nós temos um Salvador que está salvando-nos a todo momento, a quem a todo momento podemos clamar, a quem podemos chamar a todo momento, invocar a todo momento. Ele é o nosso Salvador. Hoje, disse o anjo, na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, o vosso Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vocês o encontrarão. Então, que bom que esse homem tinha amigos que não perderam a perspectiva da salvação, não perderam a perspectiva do Salvador, não perderam a perspectiva do milagre. E é isso que faz a gente investir na vida, investir na cidade, investir em transformação, investir em gente, investir nos filhos. Mesmo quando os filhos parecem que desandaram, nós nunca desistimos, porque nós cremos na possibilidade do milagre. Nós cremos na possibilidade do milagre. Nós sabemos que há alguém no universo que luta por nós. Que bom que esses amigos sabiam disso e que souberam reconhecer que Jesus era a presença do milagre. Havia muitas pessoas em Israel, nem todas reconheceram Jesus, o milagre de Deus. Nem todas reconheceram Jesus, o Deus do milagre. Mas aqueles 4 amigos se conheceram. E eles foram lá levar o amigo para a presença de Jesus. Mas aí eles se defrontaram com o que há de mais duro no universo, o elemento mais resistente do universo. O elemento mais resistente no universo não é o diamante, não é o titânio. O elemento mais resistente no universo é o coração empedernido do ser humano. Quando os seres humanos fecham o seu coração, você está diante de uma barreira intransponível. Intransponível. E foi o que eles encontraram, uma barreira intransponível. As pessoas estavam acomodadas, as pessoas estavam assentadas, não estavam dispostas a ceder espaço para alguém carregado numa maca. Mesmo que reconhecessem que esse alguém precisava de Jesus mais do que eles, porque eles estavam ali como espectadores, como ouvintes. Eles não estavam necessariamente lá para serem curados, estavam lá para uma maldição. Mas eis aí um homem que precisa de cura, que precisa de milagre. Mas já está todo mundo sentado, a casa está superlotada. E as pessoas mandam aquele recado que a gente normalmente manda aos necessitados e aos carentes, quando o necessitado e o carente não somos nós, é óbvio. Que é, que pena, hein? Torço por você, tomara que dê certo, Deus te abençoe e vá em paz. Não fui eu,
comigo. Não fui eu que fui largado à beira do caminho, não fui eu que os ladrões derrubaram, quase mataram. Não fui eu que fui abandonado à beira da estrada de Jericó. Então, eu não preciso fazer nada. Isso é o coração empedernido do ser humano. E foi o que eles disseram para esses 4 amigos: vocês deviam ter chegado antes. Vocês deviam ter chegado antes. Vocês queriam mesmo que Jesus visse o seu amigo? Vocês tinham que chegar quando a casa estava vazia. E vocês chegam agora quando a casa está cheia e quer que a gente se abale, que saia todo mundo da casa para vocês entrarem? Não vai dar, nem é justo. É contra a lei. Coração de demônio. A igreja é exatamente o oposto disso. A igreja tem sempre um coração de carne, sempre um coração compassivo, sempre um coração que privilegia o ser humano, sempre o ser humano em primeiro lugar. Porque Jesus Cristo não veio salvar instituições. Jesus Cristo veio salvar gente. Jesus Cristo não morreu por nenhuma instituição, mesmo as que eu mais amo. Jesus nem sabe o nome da minha instituição, mesmo eu achando que a minha instituição tem a melhor doutrina. Eu, por exemplo, sou um cristão reformado. Minha tradição é a tradição da reforma calvinista anglo-suíça, franco-suíça. É a primeira. É antes da tradição inglesa, da onde vem, por exemplo, os presbiterianos. A gente tinha a confissão helvética antes que os presbiterianos tivessem Westminster. Eu acho ótimo. Mas Jesus nem sabe o nome da minha instituição. Jesus não morreu por ela, mas ele sabe o meu nome e sabe o seu. E sabe o nome de um montão de gente que não sabe tanto de Bíblia quanto nós sabemos, e que não tem a nossa tradição. Porque Jesus Cristo morreu por gente. Por isso a igreja privilegia a gente. Privilegia seres humanos. Porque são os seres humanos que Jesus veio salvar. Então nós fazemos tudo que a gente pode para salvar a gente, para ajudar a gente, para socorrer a gente, para dar prioridade para as pessoas, para ajudar as pessoas a chegarem onde elas possam chegar pela graça de Deus. Então, que bom que esses homens eram amigos desse jeito, sabiam valorizar um amigo. Mas encontraram essa gente empedernida que realmente não estavam nem um pouquinho dispostas a se mexerem em favor de ninguém. Mas que bom que esse homem tinha amigos que não se detiveram diante do obstáculo. Eles concluíram: se não tem porta, a gente vai pela janela. Se não tem janela, a gente abre uma. Vamos abrir uma janela. Vamos colocar o homem na presença de Jesus. E aí o mais hábil deles, o mais ágil, que provavelmente foi lá encontrar Jesus, que é uma coisa constrangedora, ficar levantando telha, ladrilho até achar onde é que está o pregador. Aí achou o pregador. Aí ele já tinha mobilizado os seus dons, a sua capacidade de engenharia, já tinham visto o jeito de erguê-lo e depois de deixar descendo até Jesus, e começaram a quebrar um patrimônio alheio. Sim, porque a casa não era deles. A casa não era deles. Eles estão quebrando o patrimônio alheio. Mas eles tinham um ser humano para salvar. Patrimônio a gente recupera depois, casa a gente conserta, telhado a gente refaz. Gente não.
Gente, não. Que bom que esse homem tinha amigos que sabia o que é que Deus valoriza. E Deus valoriza a gente. Portanto, todas as instituições e todo o patrimônio tem de prestar serviço aos seres humanos. Se não está prestando serviço aos seres humanos, precisa ser revisto. Tem de ser revisto. Porque Deus ama gente. Que bom que esses amigos sabiam disso. E que bom que Jesus sabia disso. Porque aqueles corações empedernidos que os impediram de entrar, certamente quando começaram a perceber o movimento no teto, e é impossível não perceber o movimento no teto, né? Porque você nunca sabe se é um sujeito criando um buraco ou derrubando a casa, né? Você olha para cima e vê o que está vendo. E provavelmente aqueles corações empedernidos adorariam que Jesus lhes desse a maior bronca. Quem são vocês? Por que vocês estão interrompendo a mensagem? Por que vocês estão quebrando a liturgia? Por que vocês estão quebrando casa que não é de vocês? Quem vocês pensam que são? Mas o texto diz que Jesus olhou e viu-lhes a fé. Que é a única coisa que Deus vê. Estou fazendo para Deus, fizemos isso para Deus, construímos isso para Deus, arrumamos isso para Deus. E não estou dizendo que eu sou contra nenhuma construção, como eu disse, eu sou de uma tradição reformada. Mas Deus só vê a fé. Deus não vê mais nada. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque Deus só vê fé. Só vê fé. Senhor, construímos isso, construímos aquilo, fizemos isso, organizamos aquilo, pusemos o teu nome lá, aqui, acolá. Deus só vê fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o texto diz que Jesus viu a fé. E que Jesus era um bom pastor, podia ser interrompido. Bons pastores podem ser interrompidos a qualquer hora. Líderes nem sempre. Chefes nunca, comandantes jamais. Agora, bons pastores podem sempre ser interrompidos. Porque bons pastores sabem que cuidam de gente. E que a prioridade é a gente mesmo. Que bom que Jesus era um bom pastor. Daquele tipo que dá vida pelas ovelhas, não é isso? Então Jesus parou, viu-lhes a fé. E aí, eles arrancaram de Jesus uma coisa surpreendente. Aquela fé é dada pelo próprio Deus. Porque toda fé é presente e é manutenção de Deus. Conseguiu arrancar de Jesus uma coisa impressionante. Jesus disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Eu reconheço que deve ter sido uma frustração no primeiro momento. Porque eles estavam trazendo um sujeito para ser curado. Aí Jesus disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Imagino os olhos dos 4 rapazes dizendo: imagino os olhos deles repletos de fé, atônitos. Mudou. Imagina o próprio tetraplégico sem saber o que dizer. Agradeço ou não agradeço? Não é? Digo o quê? Obrigado.
aleluia, né? Por quê? Por causa do que os escribas arrazoaram e Jesus percebeu. Os escribas disseram: por que ele fala desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão que é Deus? Sabe uma coisa? Os escribas estavam certos. Para mim, para você, não. A gente sabe de Jesus. Né? Afinal de contas, nós estamos há 2000 anos dessa história. Nós sabemos tudo que Jesus é e tudo que Jesus fez. Mas eles não. Nem eles, nem os discípulos de Jesus sabiam o que nós sabemos agora. Naquela época. Depois souberam muito mais do que nós jamais saberemos, mas ninguém sabia. E os escribas estão certos. Porque os escribas entendem de pecado. Pecado é quebrar a lei de Deus. Quem quebra a lei de Deus morre. Para o sujeito que quebrou a lei de Deus não morrer, um animal tem que morrer no lugar dele. E só Deus pode perdoar pecados, porque quem realmente é ofendido é Deus. Se eu roubo alguém, eu não pequei contra essa pessoa em primeiro lugar. Eu pequei contra Deus em primeiro lugar. Porque antes de eu decidir roubar a pessoa em questão, eu disse para Deus: Deus, eu sei que o Senhor disse para não roubar, mas eu não vou te obedecer não. Então, quando eu decidi no meu coração que eu não ia obedecer a Deus, qualquer um que aparecer entre mim e Deus agora pode ser assaltado. A menos que eu tenha premeditado um assalto específico, mas fora disso, e mesmo que eu tenha premeditado, eu primeiro disse não a Deus. Eu sei que a sua lei diz que eu não devo roubar, mas eu não vou obedecer a sua lei. Tá certo? Eu vou roubar. E eu vou roubar fulano de tal. Ou eu vou roubar o primeiro que aparecer. O primeiro ofendido é sempre Deus. O segundo ofendido é aquele que estiver entre mim e Deus. Por isso só Deus pode perdoar pecados. Porque Deus é o grande ofendido. E os escribas estão certos. Deus, para perdoar pecados, pede um cordeiro. Então, da onde que Jesus tirou isso? Perdoados são os seus pecados. Essa é a pergunta dos escribas. E Jesus diz: por que vocês estão pensando nisso aí? O que é mais fácil? Dizer perdoados são os seus pecados, ou dizer levanta, toma o teu leito? Hoje é mais fácil dizer perdoados são os seus pecados, porque ninguém vai saber mesmo. Então pode falar à vontade: ó, você está perdoado, hein? Seus pecados são perdoados. Ninguém vai saber. É mais difícil hoje dizer levanta, toma o teu leito e anda. Aí é lógico que todo mundo vai ficar olhando para o sujeito para ver se ele vai levantar mesmo, tomar o leito e andar. Mas no tempo de Jesus não era não. No tempo de Jesus era mais fácil dizer levanta, toma o teu leito e anda. Sabe por quê? Porque eles reconheciam que Jesus era um profeta. E o profeta pode fazer isso. Um profeta é um canal de poder. Vocês se lembram quando Jairo, da sinagoga de Cafarnaum, foi até Jesus? Ele deu uma aula de teologia para Jesus. Ele disse: olha, minha filha está mal. Se você for em casa e puser as mãos sobre ela, ela vai ser curada. Ele estava dando uma aula de teologia. Ele estava dizendo: você é um profeta,
os profetas são canais do poder de Deus. Você vai lá, vai impor as mãos sobre ela, o poder de Deus vai passar por você e vai curar. Está certo assim? Jesus disse: está certo. Você vai? Vou. Estava indo tudo bem, até que a senhora enferma tocou em Jesus, mas Jesus estava seguindo a regra teológica. Então, era esperado que um profeta tivesse manifestações, mas jamais era esperado que um profeta perdoasse pecados. Perdoar pecados é exclusividade divina e custa uma morte. Aí Jesus está dizendo: olha, eu posso perdoar pecados. O que ele está dizendo? Eu sou Deus. Eu sou o ofendido, eu posso perdoar pecados. O Cordeiro, eu sou o Cordeiro. Eu já morri por esse nome. E você pode dizer: como já morreu? Me acompanhe, por favor, até 1 de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 18. E o texto diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito e sendo eficaz antes da fundação do mundo. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de nós. E Pedro está nos informando é que quando nós olhamos para o Gólgota, nós não estávamos vendo o sacrifício, nós estávamos vendo a manifestação do sacrifício. O que Pedro nos informou é que o sacrifício aconteceu antes da fundação do mundo. O que Pedro nos informou é que antes que a Trindade dissesse haja luz, a Trindade disse haja cruz. E só porque a Trindade disse primeiro haja cruz, valeu a pena dizer haja luz. Então Jesus está dizendo aos escribas: Deus, o ofendido, sou eu. O Cordeiro de Deus que tira o pecado, sou eu. Eu posso perdoar pecados. E para que vocês saibam que eu posso perdoar pecados, porque é óbvio, Jesus havia atrelado a enfermidade daquele homem ao seu pecado. Não é toda a enfermidade que é fruto de pecado, é óbvio. A enfermidade é fruto da queda humana. Por isso que nós caímos, começou a entropia, e tudo vai para o caos. Mas naquele caso, Jesus atrelou uma coisa a outra. É verdade, portanto, que nem toda doença é fruto do pecado, embora seja verdade que todo pecado adoece de alguma maneira. Mas a doença, de modo geral, e na maioria dos casos, é só o resultado da queda humana. Entropia, bactéria, vírus, toda essa fragilidade humana.
toda essa caminhada, não só da humanidade, mas de toda a criação, para o caos. Estamos todos voltando para o caos. Não é a lei da termodinâmica? Tudo vai para o caos, então tudo indo para o caos, entropia. Que é interessante, porque o pessoal diz que nós evoluímos, mas estamos indo para o caos. É interessante. Eu sempre pergunto assim, se a lei da termodinâmica está certa e há entropia, o que você está chamando de evolução? Mas isso é só uma curiosidade. Estou sempre esperando que o cara me responda. Mas o fato é, a maioria da enfermidade não passa por aí. Mas naquele caso, Jesus fez o atrelamento entre o pecado e a enfermidade. De modo que aquele moço só poderia ser curado se eu tivesse sido realmente perdoado. E Jesus disse, para que vocês tenham consciência de que eu posso perdoar pecados, eu te mando, jovem, levanta, toma o seu leito e anda, vai para casa. E aí aquele milagre extraordinário de um sujeito que recupera todas as coordenações motoras, toda a massa muscular, pega o seu leito, transforma a prisão num troféu e vai embora. Porque estava diante de Deus. Que fé tinham aqueles amigos que arrancaram de Jesus o perdão? Que fé tinham aqueles amigos que fizeram Jesus se expor e dizer, eu sou Deus? Essa é a fé da igreja. Nós não cremos apenas no milagre, nós cremos no perdão dos pecados. Nós cremos que um ser humano pode ser perdoado. Que pode chegar a uma situação em que Deus não tenha mais nada contra ele. Você foi perdoado. Deus não tem mais nada contra você. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tirou o seu pecado com a morte e a ressurreição dele. Essa é a vida da igreja que eu penso que Jesus espera. Jesus espera que a igreja seja uma comunidade de amigos. Jesus espera que a igreja seja um lugar onde ninguém nunca desista do outro. Onde ninguém sofra sozinho. Onde ninguém se sinta desamparado. A igreja espera Jesus. Deve ser o lugar onde quem não consegue andar é carregado. E quando o sujeito não consegue mais crer, tem um grupo de pessoas capazes de crer por ele. A igreja tem que ser o lugar onde as pessoas são sempre levadas à presença de Cristo. Porque na presença de Cristo há perdão. Na presença de Cristo há cura. Na presença de Cristo há libertação. A igreja tem que ser o lugar, grupo de pessoas que não conhecem obstáculos e não é detido por nenhum obstáculo quando se trata de ajudar pessoas, de socorrer pessoas. A igreja é quem se importa. A igreja provoca a ação de Deus. Não porque Deus possa ser provocado pela igreja, mas porque Deus deu à igreja a fé que coopera com ele. É fé dada e mantida por Deus.
Coisa extraordinária. Eu gosto desse mar de detalhes que tem nesse milagre de Jesus, justamente porque ele é uma parábola do que nós devíamos ser, de como nós devíamos viver e do que leva Jesus Cristo à plenitude da sua revelação. Jesus viu um tipo de fé que arrancou dele o que nenhum outro tinha arrancado. Ele elogiou a fé do centurião, mas não disse que o servo do centurião estava perdoado. O centurião teve fé suficiente para mover o braço miraculoso, mas esses homens tiveram a fé que expõe Deus, que apresenta Deus para o mundo. Essa é a fé da igreja. A fé que faz o mundo perceber Deus em movimento. Essa fé já nos foi dada. Não é algo que nós tenhamos de conquistar, mas é algo do qual não devemos nos esquecer. E talvez esse tenha sido, na nossa história, o nosso maior problema. Nós nos esquecemos de quem somos. E quando nós nos esquecemos de quem somos, nós deixamos de agir baseado na consciência, como diz o pastor Paulo Júnior, e passamos a agir baseado na carência. E aí, ao invés de nos tornarmos os agentes de Deus, nos tornamos o problema de Deus. Porque ficamos cobrando que Deus nos sirva o tempo todo. Nós somos sempre seres carentes, sempre com problemas. Nossa reunião de oração é uma choradeira sem fim. Nós deixamos de ser intercessores para sermos pedintes. Nós não agimos mais baseado na nossa consciência. Nós agimos baseado na nossa carência. E aí o mundo fica órfão. Fica sem amigos. Fica sem quem nos carregue. Sem quem provoque o perdão de Deus. Sem quem estenda a mão miraculosa de Deus ao mundo. É assustador. Então não é algo que nós não tenhamos. Já nos foi dado. Acho só que nós nos esquecemos. Na nossa história, muitas vezes nós nos esquecemos. E precisamos nos lembrar todo dia quem é que nós somos. Oi, irmão, obrigado. Isso aqui está funcionando, porque eu estou orando, Deus está ouvindo, Ele não está atendendo, Deus, esse negócio está funcionando. Que bom. Então, é extraordinário o poder que o Senhor depositou na igreja. Não nos esqueçamos disso. Quem somos? Nós somos os amigos da humanidade. Nós somos os que se importam. Nós somos aqueles com quem a humanidade pode contar. Nós somos os que apresentam Deus ao mundo. O Deus que perdoa pecados, que cura enfermos, que liberta oprimidos, que transforma sociedades. Peçamos a Deus perdão pelo nosso esquecimento e oremos para que nós sejamos sempre lembrados de que somos os amigos da humanidade. Nós temos uma missão: levar essa gente na presença de Deus. Que Deus nos abençoe.